Olá, meu caro aluno, você que está aí na reta final para o vestibular, né? Está ansioso, está nervoso, está começando a roer unha, né? Tem que manter a tranquilidade também. O CDF está aqui com você, acompanhando você até os dias do vestibular. E mais com essa novidade agora, né? Você acessa o site do CDF, www.cdf.com.br e assiste às melhores aulas, as melhores revisões para as provas. Você que está se preparando, é um recurso a mais uma novidade que o CDF está trazendo para você, né? E relaxa, né? Tem gente aí que eu estou encontrando na rua e perguntando, tudo bom? E o camarada responde, letra D, né? Não pode ser assim, a gente tem que dar uma relaxada também. Você fez CDF, você se preparou o ano inteiro, você esteve com a melhor equipe de professores do estado. Por que não achar que vai dar certo? É claro que vai dar certo. Próximo ano a gente vai comemorar seu ingresso na universidade. Na aula de inglês, claro, a gente tinha que trazer texto, né? Por quê? Porque prova da UFRN é só interpretação de texto, né? Então, quanto mais vocês estiverem familiarizados com interpretação de texto, melhor você vai se sair na hora da prova de inglês. Então, eu sei que vocês já têm o material aí na mão, né? Eu vou fazer uma leitura com vocês do texto para a gente ver o que é que pode interpretar. Só que aí vai uma dica. Antes de ler o texto, quando você pegar a prova da UFRN, lembre de mim, antes de ler o texto, não vá inventar de traduzir palavras logo de jeito nenhum. Você vai começar pelas questões. Você vai ler as questões estão em português. Então, quando você lê as questões, você já fica com uma ideia do que vai ser tratado no texto, uma noção, pelo menos, do que vai ser cobrado lá na prova, tá certo? Então, se tiver figura, não é o caso aqui, vocês estão com o material aí, vocês sabem que não tem figura. Mas se tiver figura, perca um tempinho com a figura, dê uma olhadinha lá, né? Veja o que é que a figura está tratando. Isso já vai ajudar você a saber qual é o tema, qual é o assunto da prova, tá certo? Aqui não tem figura, mas lembre-se, comece pelas questões. Então eu queria ler com vocês as questões. Vocês têm o material aí, dá para acompanhar tranquilo, né? A questão número 1 diz assim, ó. Em linhas gerais, pode-se dizer que o texto retrata, bora lá, a dura realidade dos imigrantes nas escolas americanas. Então, se você achar no texto uma coisa parecida com imigrante, parecida com escola americana, você já sabe que tem uma lógica na letra A, né? Bora lá. A repressão policial ao movimento gay nos Estados Unidos. Tem que aparecer polícia e tem que aparecer gay e Estados Unidos, para poder a letra B estar certa, né? A dificuldade de adaptação dos estrangeiros à cultura americana. Tem que aparecer estrangeiro, uma palavra que você acha que é estrangeiro. Tem que aparecer Estados Unidos, porque cultura americana, Estados Unidos. E a letra D, a descrição de um típico caso de bullying. Tem que aparecer bullying em algum lugar, você tem que perceber que alguém está sendo ameaçado em uma escola, em qualquer lugar, tá certo? A 2, olha só, a que se refere o número 10? Esse tipo de questão aparece demais na UFRN, a questão de referência, né? A que se refere tal palavra, a que se refere tal número? Então, o número 10 se refere a quê? A idade do personagem? Não sei, a gente vai checar daqui a pouco. B, a idade média das crianças daquela escola? Tem que ter uma escola, tem que falar que tem crianças, tem que falar que tem idade média lá, né? C, a idade em que os fatos relatados começaram? Todo o texto trata de fatos. Será que esse 10 se refere à idade em que os fatos começaram? E letra D, a idade em que o personagem percebeu que era homossexual. Tem que aparecer um personagem aí qualquer que se descobriu mulher, né? Se descobriu menina, como se diz na gíria, tá certo? Então, quando você lê as questões, você já vai com uma ideia, né? Se você encontrar no texto alguma coisa que case com essas ideias, você vai lá e marca. Então, é ótimo isso, diferentemente do vestibular do IFRN, diferentemente do vestibular da Federal da Paraíba, que as questões vêm em inglês, na UFRN as questões vêm em português. Então, você lendo as questões antes do texto, você já tem uma ideia do que vai ser tratado por lá, tá certo? Outra dica, não se iluda, você não vai conseguir traduzir o texto inteiro. Seria muito bom, eu estaria enganando você se eu dissesse, ó, você estudou com o Fábio, você estudou no CDF, você vai pegar o texto e vai traduzir de cabo a rabo. Claro, há algumas pessoas que conseguem, pessoal que fez intercâmbio, morou fora há muito tempo, pessoal que estuda inglês desde pequenininho, fez curso de inglês, esse pessoal geralmente desenrola um texto de vestibular rapidinho, mas não é o caso da maioria dos alunos. A maioria dos alunos não vai conseguir ler o texto inteiro, mas o que é melhor, você vai conseguir ler os trechos principais, você vai conseguir ler as partes que estão lá para lhe dar a resposta certa. Então, tem que ficar ligado nisso. Quando você sentir alguma dificuldade, sentir que não sabe algumas traduções, não desista, não pare no meio do caminho. Lá na frente você vai encontrar algum trecho que você vai gostar, que você vai entender, e é esse trecho que vai te dar as respostas certas. Eu costumo dizer que a prova de inglês é a prova mais religiosa que tem no vestibular, porque
Porque o cara começa a ler o texto lá, aí se enrola, não sabe a tradução, faz Ave Maria, ai meu santo não sei o quê, ai meu Jesus, e não pode ser assim, tá certo? Você tem que ir até o final. Então você está com o papelzinho aí na mão e eu destaquei para vocês algumas expressões aqui no quadro. Eu queria que vocês acompanhassem comigo no quadro, né? Que você tem algumas expressões que são importantes desse texto. São expressões que eu acredito que vocês conseguem traduzir. Você pode não ter traduzido o texto todo, mas você vai conseguir traduzir algumas dessas expressões e elas são fundamentais para que você conheça o texto. Bora acompanhar? A primeira parte do texto aparece assim: The taunting. Eu sei que a maioria não sabe o que é the taunting. Você sabe o que é o the, né? O ou a, né? O taunting, aí olha só, o taunting, start. Muita gente conhece a palavra start, vista em sala de aula. As luzes fluorescentes, tem um aparelhinho chamado start, né? Que o pessoal chama de start, né? O problema é a luz não queimou não, foi o start, né? Então, é o start. E o que é start? Start nada mais é que começar, iniciar. Então está dizendo aqui que o taunting, seja lá o que for, que a gente não sabe o que é ainda, né? O taunting começou, 4 years ago. O taunting começou 4 anos ago. Mesmo que você não soubesse o que era ago, o taunting começou há 4 anos. Então o negócio aqui que vai ser falado começou há 4 anos. Você já tem essa ideia, tá certo? When, todo mundo sabe o que é, when, Dylan Hewitt, nome de uma pessoa, né? Claro, Dylan, Bob Dylan, muita gente conhece, né? Quando ele era 10. Então, pessoal, olha, o negócio lá que vai ser tratado nesse texto começou quando esse rapaz era 10. O que é essa história de era 10? Você sabe que a idade em inglês, né? Você fala quando eu tinha, em português, quando eu tinha 10 anos. Em inglês, não. Em inglês, quando eu era 10 anos. Em inglês, você diz eu sou 15 anos. I am 15 e não I have, né? Então, você já sabe que aí o negócio começou quando ele tinha, né, 10 anos de idade e não quando ele era, que é o que está sendo escrito aqui, tá certo? Então, olha só, quando ele tinha 10. Back then, back, muita gente sabe a tradução, né? Back, mas vamos supor que você não saiba. Aí a frase, ele didn't know, ele não sabia, know todo mundo sabe que é saber ou conhecer, né? Ele não sabia, aí olha que você pode se enrolar, mas você tem a ideia. Não sabia o que é gay, ou seja, ele não sabia o que era gay. Ele não sabia o que era homossexual, o que era ser homossexual. Mesmo que você não saiba o que é meant, né? Mas você tem a ideia do texto, que é o que o vestibular cobra, tá certo? Então ele não sabia o que era gay. E even today, even muita gente conhece por conta da pasta de dentro, né? Do sabonete. Today, o soft-spoken teenager, você pode não saber o que é soft-spoken, mas você sabe o que é teenager. O teenager é o adolescente, né? O adolescente não está sure de onde ele fit no spectrum, você está acompanhando aí, né? Da sexual orientation, português. Sexual está na cara que é sexual, né? Orientation, orientação. Então, ele deve ter uma orientação sexual aí qualquer que não interessa agora, tá certo? Aí aparece, he knows he's different, uma frase que você consegue traduzir de cabo a rabo, né? Ele, know, o mesmo know que apareceu aqui, ele sabe que ele é, he is different. Ele sabe que é diferente. Então, já está dizendo que o personagem aí é diferente. Já está dizendo que ele não sabe o que é ser gay, mas ele sabe que é diferente, tá certo? Aí, continua. He knows, de novo, ele sabe que seu senso de estilo. Aí o autor abre um parênteses importante, mas que a gente traduz muito pouco. Seu chin length hair. Hair, todo mundo sabe que é o cabelo. Então está falando aí que o cara é diferente, o cabelo dele é diferente, né? O seu make-up, muita gente sabe o que é make-up, muita gente não sabe, não tem problema, né? Caught the eyes of school bullies. Olha só, school bullies. Tem cara de quê? De bully, né? Os bullies da escola, o pessoal que faz bullying na escola. Em Soccerville está na cara que é o nome de uma cidade. With, tem muita gente aí que sabe que é o nome de um estado, depois eu vou falar qual é o estado, mas se você não souber não tem problema. Então você já sabe as ideias principais do texto. Olha que legal. Começou há 4 anos, quando ele tinha 10 anos. Não sabia o que era ser gay, não sabia que era gay, né? Ele sabe que é diferente, ele se acha diferente dos outros. E aí, os bullies escolares em Soccerville, né? Soccerville, no Wisconsin, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o estado. No seu 7th grade, acompanha aí no seu material, no seu 7th grade, ele foi hit by snowballs e shoved into lockers, coisas que fizeram com ele aí que a gente não conseguiu entender. Aí olha só, everywhere, você lembra, né? Where é onde? Every, todo. Em todo onde vira, em todo lugar.
Todo lugar que ele ia no campus, olha só, todo lugar que ele passava de go, né? Went. Todo lugar que ele ia no campus, você já sabe que não é numa escola, se é campus é porque é numa faculdade, né? Numa universidade. Então, no campus, os estudantes shout, mesmo que você não soubesse o que era shout, olha só, todo lugar que ele ia no campus, os estudantes shout anti-gay slurs. Então, quer dizer, os caras eram anti-gays no campo, né? E pointavam, né? E started. A gente não sabe o que é, stare, nem point, vai fazer o quê? Chorar, cortar os pulsos, pular da ponte? Não, né? Mas você tem a ideia, né? Aonde ele andava no campus, os estudantes, ó, sei que lá eram anti-gays, tinham atitudes anti-gays, né? Então, continuando aí, anti-gay slurs, aí você, point and then stare. It hurt, aí você vê que está entre aspas, deve ser o cara falando, hurt so bad, he says, I hated my life, I hated everything. Para quem não lembrava, hate é o contrário de love, né? Que é amar. Então, hate é odiar. O cara está dizendo, eu odiava minha vida, eu odiava tudo. Pessoal, cá para nós, eu acho que já dá para a gente responder as questões. Por incrível que pareça, a gente já tem uma ideia do que foi tratado no texto, né? Fábio, mas e as palavras que a gente pulou? E essas palavrinhas que você inventou uma tradução louca que eu sei que está errado? Não tem problema, é assim mesmo no vestibular. Você não vai traduzir inteiro, você vai traduzir as partes principais. E essas partes principais é que vão te dar a resposta certa, tá legal? Bora marcar? Bora, né? Pelo menos uma ideia a gente teve. Em linhas gerais, pode-se dizer que o texto retrata a dura realidade dos imigrantes nas escolas americanas. Você não viu em canto nenhum desse texto imigrante, pessoal. Como é que você vai marcar isso? Escola, você não viu escola, você viu uma faculdade, né? Uma universidade. B, a repressão policial. Onde é que teve polícia aí? Canto nenhum, né? Ao movimento gay no ZEUA. A dificuldade de adaptação dos estrangeiros à cultura americana. Onde é que tem dizendo que o cara era estrangeiro? Onde é que tem que falar em cultura americana? Nenhum lugar. A descrição de um típico caso de bullying. Falava em bullying? Falava, o pessoal ficava falando mal dele porque ele era homossexual, sei lá o quê, né? Então, a letra certa da número 1 é a D de doido, né? A 2, vamos dar uma olhadinha na 2. A quem se refere o número 10? Todo mundo percebeu na hora da prova, né? Tudo começou há tantos anos atrás, quando ele era 10. Então, se refere à idade do personagem? Sim, acabou-se. Não vou nem ler as outras, né? A idade média das crianças daquela escola tem sentido, a idade que os fatos relatados começaram tem sentido, a idade que o personagem, nada a ver. Resposta certa, número 2, letra A, né? Letra A. Perceberam? É uma pegadinha, dá uma vontade de danada da gente parar aí, né? Começou com a idade do personagem não é essa, pessoal. A idade do personagem não é 10 anos, isso aí é uma pegadinha. Note no texto que a gente traduziu. Começou naquela época, quando ele tinha 10 anos. Então, hoje ele não tem mais, hoje ele é adolescente. Então, o pessoal que já riscou a letra A aí, apague a letra A. Era uma pegadinha. Dá uma olhada, olha só. Não é o 10, o 10 aí era a idade dele antigamente, não é a idade atual. Ou seja, é a idade média das crianças da escola? Não. É a idade que os fatos relataram começaram? Começou há tantos anos, quando ele tinha 10 anos. Então, esquece a casca de banana, esquece a pegadinha. Resposta certa da número 2 é a letra C de sábado. Nossa, de sábado, né? Letra C de super-homem, né? Então, cuidado com isso. O vestibular faz muito isso. Coloca lá na letra A uma coisa que parece ser bastante evidente, mas você tem que olhar o detalhe, tá certo? Tenho certeza que muita gente acertou a número 1 e tenho certeza também que muita gente acertou a número 2. E note que o que eu disse no começo da aula está dito, né? Você não precisa traduzir todo o texto. Você tendo uma ideia geral, você acerta a questão. O que é que eu queria fazer com vocês agora? Queria dar a tradução do texto. Por quê, Fábio? Porque é claro que tem algumas palavrinhas dessas que vão aparecer no vestibular. Então, o objetivo agora passa a ser aumentar o seu vocabulário, aumentar a sua capacidade de tradução. Vamos lá? Então, começa assim, ó. The taunting. The taunting, que muita gente não sabia, é o insulto. Taunt é o verbo insultar. Então, bora lá. Os insultos começaram aí 4 anos atrás, ou há 4 anos. Se você não puder copiar tudo, não tem problema, está na internet, você assiste essa aula de novo daqui a pouco, né? Então você copia depois. Começaram há 4 anos atrás, quando Dylan Hegrick era 10, ou quando ele tinha 10 anos de idade. Back then, lá atrás, back é para trás, then é então, né? Lá atrás então, ou seja, lá atrás, ele não sabia o que ser gay significava. Mean, aí que está no passado, é o verbo significar.
E even today, even, lembra? Até, né? Até tu, pobre, está usando esse sabonete even, né? Então, até today, hoje, o soft-spoken teenager, o adolescente de fala macia, soft, suave, né? Leve, macio. Spoken, falada, né? Participo passado de speak. Então, o adolescente de fala macia não é sure. Está sure, ter certeza, está certo. Ele não está certo de onde ele se enquadra. Fit é o verbo se enquadrar, se adaptar. Fit está muito em moda nas academias, né? Fulano faz fitness, adaptação. Adaptação do quê? Do seu corpo a um ideal, né? Então, fit, adaptar, ajustar. Então, ele não sabe onde é que ele se encontra, onde é que ele se adapta no espectro da orientação sexual. Ou seja, até hoje, ele não sabe qual é a dele, né? Se ele é homem, se ele é mulher, se ele não é. Ele não sabe, ele não se enquadra em canto nenhum, é que está tendo dito aí. Ele sabe que é diferente. He knows he's different. Tranquilo, né? Aí aparece aí por que ele acha. Ele sabe que o seu senso de estilo, seu sentido de estilo, aí no parênteses, o que é esse sentido de estilo? Ó, seu cabelo chin length. Chin é queixo, length, comprimento. Então o cabelinho dele, ó, vem até aqui, até o comprimento do queixo, né? Então seu cabelo no comprimento do queixo. Sua make-up, o cara usa make-up. O que é make-up? Maquiagem. Então ele está usando aí maquiagem também. Essas duas coisas, caught é o passado de catch, capturar, pegar, capturaram os olhos dos school bullies, ou seja, chamaram a atenção, né? Capturaram os olhos, chamaram a atenção dos school bullies em Suckerville, Wisconsin, é um estado dos Estados Unidos. No 7th grade, no 7º grade aí como ano, né? No 7º ano escolar. Grade você sabe que pode ser também nota, né? Que você atribui uma prova, mas aí não. No 7º ano, ele foi hit, ele foi atingido, foi batido por bolas de neve, snowballs, e shoved, empurrado para dentro dos lockers, empurrado para dentro dos armários. Os americanos têm a história de ter armário para cada um, né? Everywhere, em todo lugar que ele ia, no campus, os estudantes gritavam anti-gay slurs, estigmas anti-gays, slogans anti-gays, tá certo? Isso aqui é os slurs. E pointed and stare. E apontavam e olhavam para ele. Stare é você olhar fixamente para algum lugar. Aí ele diz no final, it hurt so bad. Hurt, machucar, magoar, ferir. Machucava tanto, machucava tão ruim, né? Ele diz, I hated my life. Eu odiava a minha vida. I hated everything. Eu odiava tudo, tá certo? Depois você assiste aí quantas vezes você quiser para tirar as dúvidas das traduções. Mas lembre-se, esse texto pode não cair no vestibular. É um texto da Time, a Time é adorada no vestibular. Mas o vocabulário desse texto vai estar na prova, tá certo? A gente está sempre à disposição de vocês para tirar dúvida e agora também aqui na internet com vocês, tá certo? Nessa reta final do vestibular. Beijão bem grande, boa sorte para todo mundo, assiste às aulas com atenção, que com certeza próximo ano a gente está fazendo a festa porque você vai estar na UFRN. Valeu, tchau, tchau.